Saudações de pessoas ou qualquer coisa, aqui é a Lily, hoje a Mayra não tá. E hoje eu vou falar de uma coisa que aconteceu durante essa semana que deu meio que um choque em muitos fãs do Asking Alexandria. Então, como muitos de vocês sabem, Danny voltou. E aí todo mundo ficou, what the hell tá acontecendo aqui? Tava todo mundo confuso, inclusive eu. Fiquei sabendo, porque essa semana eu tava no tour, começou a aparecer muitas pessoas na minha linha do tempo falando que estavam super revoltadas sobre essas coisas, sobre essa bomba toda do Asking Alexandria, e aí eu perguntava o que tava acontecendo e ninguém nunca me respondia. Então eu acabei sabendo que tava tendo uma live do Ben e o Ben tava explicando o que aconteceu. Como assim o Danny voltou pra banda e como assim o Danny está fora? Eu vou tentar passar o que eu sei e eu quero que vocês compartilhem comigo também o que vocês sabem, porque isso tá muito duvidoso. Depois, eu não vi essa live no dia, mas depois eu fui atrás dela, eu fui atrás de procurar essa live pra assistir. E o Ben, ele tava falando que eles estavam meio que em uma curta pausa, como se fosse tipo uma mini férias, sabe? E aí eles estavam se comunicando normal. O Dennis foi pra Ucrânia, lá onde ele mora, e aconteceu que o Ben teve a filhinha dele. Foi uma coisa super fofa, inclusive eu amo muito, eu achei muito fofa a filhinha dele. Enfim, acontece que durante 2 meses o Dennis, ele não deu notícia nenhuma pra banda, tipo, ele não mandava nenhum oi, ele não falava nenhum oi, nenhum tchau, nenhum bom dia, boa tarde, boa noite. Ele não respondia nenhuma das mensagens do Ben, o Ben mandava vários e-mails e ele fingia que não via. Todo mundo começou a ficar preocupado, perguntando o que aconteceu, por que o Dennis estava sumido. Se a gente que tava curioso, querendo saber por que o Dennis saiu, nem a banda mesmo sabe, ou talvez saiba e não quer divulgar pra gente, porque o Ben deu a entender que tá todo mundo confuso, inclusive eles. Enfim, acontece que ele parou de responder e aí depois ele mandou uma mensagem pro Ben, isso o Ben explica na live dele. Ele simplesmente falou assim: o Asking Alexandria não existe mais, isso não é drama meu, eu simplesmente quero sair. E eu não entendi nada. E o Ben, ele tá super chateado com isso, mas aí surgiu a ideia deles, dos caras trazerem o Danny de volta como vocalista. Ninguém sabe, na verdade, eu não sei se isso vai ser uma coisa temporária ou se vai ser uma coisa permanente. Mas essas coisas, elas estão bem duvidosas. O pessoal, ele tá ficando meio nervoso, né? Porque tem gente que gosta do Dennis, quer o Dennis de volta, mas com aquela justificativa. O Dennis, ele não tem mais a mesma voz de antes. Ele cagou na voz dele, literalmente cagou na voz dele. O Ben, ele fala que apesar dele ter trazido o Dennis de volta, ele fala apesar dele ter trazido o Danny de volta, ele não se arrepende do que ele viveu com o Dennis durante esse 1 ano e meio. Ele não se arrepende do que ele falou na gravação do The Black. Eita, deu uma. Ele não se arrepende do que ele falou na gravação do álbum do The Black. Quem entendeu o que o Ben falou num mini documentáriozinho antes de Sometimes It Ends começar, sabe do que eu tô falando. Mas ele simplesmente quer deixar essas coisas no passado. Então, vamos deixar tudo de ruim que aconteceu pra trás. Aconteceu que o Danny tá aí e o Dennis não dá nenhuma fucking notícia. E aí, aquela turnê que tava prevista como 10 Years in the Black, e eu não sei se é realmente esse o nome da turnê, eu não me lembro, mas todo mundo sabia que essa turnê tava prevista e aí o Dennis saiu assim do nada. O Dennis saiu assim do nada, e aí o Danny voltou, e provavelmente ele vai cantar nessa turnê. É uma coisa meio óbvia. E só que o que é muito engraçado, porque essa turnê, ela é pra comemorar os 10 anos da banda, e não tem nenhuma música do The Black. Não importa, não foi com o Dennis, ele entrou bem depois desses 10 anos, mas ele fez parte dessa história, de qualquer forma ele fez parte dessa história. Então merecia ter isso na setlist. Eu, na minha opinião, não fiquei muito contente com esse fato do Danny ter voltado. Eu fiquei super chateada do Dennis ter saído, mas como foi uma decisão dele, todo mundo respeita, eu espero. Eu não fiquei muito satisfeita porque, como eu já falei, o Danny, ele estragou a garganta dele e as coisas ao vivo dele já não estão mais a mesma. E como o Ben disse, quando o Danny saiu no ano passado da banda, Ben, ele chegou a comentar que o Danny tava arrastando o Asking Alexandria pra merda, e que o Danny depois ele chegou a comentar, a admitir que ele já não se via mais no metalcore, aí ele começou a querer mudar e ele tava arrastando o Asking pra isso. Ele queria uma coisa mais leve, tipo hard rock, qualquer outra coisa assim. Isso foi meio estranho. O Ben, ele não gostou muito disso. E aí o Ben sabe que ele mudou durante esses 10 anos da banda. Claro que em 10 anos todo mundo muda, mas o Ben, ele foi mudando de um jeito muito estranho.
ele começou a beber muito, começou a fazer um monte de zoeira, e aí, claro, toda a banda fazia zoeira, mas o Ben, ele falou que ele não queria que eles fossem reconhecidos, o Wesley fosse reconhecido só por ser aqueles garotos da bebedeira e da farra. Eles queriam ser reconhecidos também pelo trabalho deles, tudo que eles faziam, por eles fazerem algumas pessoas felizes. E o Danny tava quase impedindo isso, ele tava, não é impedindo, ele tava mudando esses conceitos, mesmo que não fosse por querer. Todo mundo sabe, todo mundo percebe que em From Death to Destiny as coisas começam a mudar, tipo, Bring Me The Horizon do Sempre Eternal pra frente. É basicamente isso. E aí agora a gente só cabe a nós esperar, mesmo que algumas pessoas estejam tristes pelo Dennis ter saído, porque sabe que o Dennis, ele subiu o Danny muito bem. Ele simplesmente arrasou, sabe? Eu só tenho a dizer que essa história tá muito mal contada, porque o Dennis sumir assim do nada e falar o Westin não existe mais. Tá realmente incompreensível. Talvez os meninos da banda saibam alguma coisa e não querem dizer, mas o Dennis não dá nenhum sinal, nenhuma polêmica, nada, nenhuma notícia, nenhuma das partes da notícia que saiu. O Ben ainda fez uma live para tentar esclarecer o que ele tinha entendido da situação. O Dennis, ele simplesmente sumiu, ninguém sabe o que tá acontecendo. Então essa história eu acho que ela tá muito mal contada. Eu acho que não foi só isso, tipo, eu quis sair da banda e foi isso. Não, tem que ter algum pra ele ter, tipo, mudado drasticamente assim do nada e ninguém saber o que tá acontecendo. No começo me passou pela cabeça que o Ben tava meio que sendo feito de trouxa, porque, tipo, ele foi feito de trouxa a partir do momento que o Danny tinha saído da banda também, assim como o Denis Strogonoff. É legal falar, eu não sei pronunciar o nome dele, acho que é Shefferstal, mas enfim, assim como o Denis Strogonoff, assim como o Denis, ele tinha saído sem explicação nenhuma, mas claro que depois ele deu uma entrevista, aí cada um falou o seu lado e tal, etc. Mas, então, ele meio que foi feito de trouxa aí, porque ele é sempre o que tem mais afeto com os outros, né, os caras da banda, e tipo, e aí entrou o Denis, entrou o tio Strogonoff na vida do Ben, quando tava tudo melhorando, tava tudo finalmente melhor, e aí o Ben, ele tava se sentindo realmente um homem feliz com todos os amigos dele, nos quais ele amava igualmente, infinitamente. Aí o Dennis resolve fazer essa pataguada e sair assim do nada também. Mas eu acho que o caso do Dennis aqui foi um pouquinho mais grave, porque, tipo, ele não respondia, não fazia bosta nenhuma. Enfim, coitado, gente. Voltando um pouco, eu prefiro o Dennis no Weskin. Não que, tipo, eu prefira que o Dennis esteja, tipo, desde o começo da carreira do Weskin até aqui. Não. Eu preferi o Dennis continuar substituindo o Danny. Não porque eu não gosto do Danny, porque o Danny, ele é tão bom quanto o Dennis. Mas o Danny, ele já não tá mais nas mesmas condições com as que ele estava antes. Os motivos todo mundo sabe. Enfim, é isso que eu penso. Eu sei que tem pessoas que pensam do mesmo jeito que eu. E eu sei que tem pessoas que pensam contraditoriamente a respeito da forma em que eu vejo toda essa situação. E a gente tem que lidar com essas pessoas, até porque nem todo mundo pensa igual. Eu posso estar errada na minha opinião, assim como as outras pessoas podem estar erradas nas opiniões delas. E você pode ter a sua opinião também. Então deixa nos seus comentários o que você acha a respeito dessa situação. Se você preferia que o Dennis continuasse, que tudo continuasse do jeito que já estava, ou se você tá contente pelo Danny continuar aqui no... Continuar não, né? Ter voltado pra banda e mesmo sabendo que as condições dele já não são as mesmas das anteriores. Então, é isso que eu acho. Eu espero ter esclarecido algumas coisas que talvez alguém tenha dúvidas aí. Eu não tinha muita coisa pra falar, porque vocês já devem saber de várias coisas. Esse foi o vídeo. Eu sei que demorei pra postar vídeo novo, mas tudo bem, a vida segue. E deixa um like, se inscreve, compartilha com as pessoas, dá uma olhada no canal. E é isso aí. Beijinhos e brigadeiros. Falou!